aí eu posso contar. Eu não costumo expor jogador que está aqui, nem salário de jogador, essas coisas, porque acho que é a privacidade do cara e o clube é que tem que se resolver com ele. Se o clube não expõe, não vai ser eu que vou expor o que ele está fazendo de errado ou não. Eu tenho que analisar lá dentro de campo, né? Se vier para tomar alguma atitude, aí sim eu acabo contando. Mas eu vou contar a história do ano passado, quando o Paysandu estava naquela confusão toda sobre o Rossi com o Nicolas com o Rossi, e o povo não gostava do Rossi, e o time não ia com a cara do Rossi, não sei mais o quê. E eu chego para um diretor do Paysandu da época e pergunto para ele se a contratação de jogadores com mais experiência, casos do Ronaldo Henrique e do Thiago Heleno, se essas contratações seriam para dar uma acalmada no vestiário. Para falar assim, ó, tirem o vestiário da mão dele e tomem conta para ver se o elenco vai para outro rumo. E o cara me confirma que era isso. Né? Não era só a parte técnica da parada, era uma parte do dia a dia interna para ver se mudava o rumo da coisa. Em determinado momento mudou, mas depois, acho que foi muito tarde a reação e o Paysandu acabou sendo rebaixado. O que eu quero dizer com isso? Como eu falei, a diretoria do Paysandu é muito inteligente, ela é muito estrategista. E para mim não foi obra do acaso. Os caras não têm o que fazer, porque vê a quantidade de jogadores que o Paysandu já perdeu, o Paysandu está com dificuldade financeira, o mercado está muito difícil de contratar e eles não querem contratar só por contratar. O Paysandu já teve inúmeras oportunidades de contratar jogadores, mas que são do mesmo nível que já tem aqui. E o Paysandu não quer fazer isso. Não quer fazer isso. O Paysandu quer dar o tiro certo. Isso não é achismo, é informação. Pode ser até que dê errado, mas eles querem trazer com a certeza de que o cara vai chegar e pegar a camisa. É isso que eles querem fazer. E como eles estão vendo que não estão conseguindo, e pode ser que não consigam trazer esse tipo de jogador, acho que eles pediram socorro. Porque teve situações recentes de problemas, o Júnior puxando a orelha, diretoria puxando a orelha, e os caras não têm mais o que fazer. Então, convencidos de que o elenco é capaz, se estiver centrado, de conseguir o acesso, acho que foi um tiro para falar assim, ó, a gente vai colocar para a torcida, eles vão nos ajudar, os jogadores vão se conscientizar que faltam 40 dias e talvez a gente com esse time consiga a classificação. Porque corre o risco do Paysandu não conseguir contratar ninguém. Nem parece um jogador que está contratado aí, que está chegando, mas eu não consegui confirmar. Parece que chega amanhã. Parece. Estou colocando no... Não vou afirmar, mas parece que ele chega amanhã. Mas pode ser que o Paysandu não consiga trazer esse diferente. E aí eu acho que os caras foram para uma alternativa, para um plano B, que é contar com o torcedor e a conscientização do grupo. E para mim isso tem dois riscos, Agora, Michel. Michel, até para prestigiar aqui, eu vou já passar para o Mataus, até acho que é o Edilson que fala aqui, né? E é um pouco, não necessariamente, mas eu concordo com o que ele falou. Esse vídeo com a divulgação das pulseiras pode ter sido um tiro no pé, né? Para tirar a confiança, inclusive, gerar a desconfiança no torcedor e tirar a confiança dos jogadores aí, Mataus e Michel, se quiserem pontuar. Esse era um ponto que eu ia falar, Michel, rapidinho, é que para mim tem dois riscos. O primeiro, é claro que o que o Júnior fala, internamente todo mundo sabe para quem foi. Mas externamente pode generalizar a ponto de que no próximo jogo, por exemplo, o Michel Anderson jogou mal o próximo jogo. Pô, Michel Anderson é barqueiro. Michel Anderson é um dos barqueiros que o Júnior tava... E não é o Michel. Talvez seja outro jogador que nem entrou em campo. Então isso é um problema que pode gerar com essa fala. O outro ponto é esse.
E aí eu tenho certeza que tu já tem muito mais informação de como os jogadores reagiram no dia de hoje em relação a essa divulgação, de que se tiver aquele tal jogador que é mais sensível em relação a isso, esse cara possa puxar para baixo. Mas eu tenho a impressão que nesse elenco do Paysandu não tem tanto quanto tinha no passado em relação a esse tipo de jogador que acaba criando rusga interna. Sabe por quê? Não é um tiro no pé? Porque a liderança do Paysandu hoje dentro do vestiário, ela é de caráter. É de jogador profissional de verdade. Entendeu? E aí você puxa um Gabriel Mesquita, um Edilson, um Marcinho, que são jogadores altamente profissionais, né? Os caras são diferenciados mesmo, entendeu? E é esse tipo de jogador, como o Gabriel Mesquita. Oi? Não, isso eu ia falar que e esses caras já estão pé da vida com alguns que já fizeram besteira durante o ano. Essa é a eu ia verdade. dizer isso. São duas situações. Uma, quando o Castro é afastado pela segunda vez, se é uma injustiça que os caras não concordam com a diretoria, os caras vão bater lá na porta da diretoria. E foi dito por diretor do Paysandu, por gente da diretoria do Paysandu, que ninguém bateu na porta da diretoria para pedir o retorno do Castro. Porque os caras, como disse o Mataus, já estavam no limite. O Paysandu, o elenco do Paysandu, escapou por um triz de concentrar contra o Confiança, o Lanterna, na sexta-feira. Por um triz. E você sabe o que significa isso? Significa tirar pai de família, marido, de dentro do seu lar, mais um dia por conta de gente irresponsável. E não vão se espantar se o Paysandu precisar do resultado contra o Maringá, o jogo é no domingo. O Paysandu concentrar na sexta-feira. Não vão se espantar, vocês vão lembrar de mim. Se precisar do resultado, o Paysandu concentra na sexta-feira. E não à toa o Paysandu vai ficar a semana inteira fora por conta disso. Para ver se segura. O Paysandu está num resort que tem campo de treinamento para não ter risco de ninguém sair. É o cuidado que a diretoria está tendo. Tudo que a diretoria pode fazer, ela está fazendo. E teve Tudo o que bicho, o né, Júnior Michel? pode... Oi? E teve o bicho que tu falaste hoje na Vox, que foi ontem que falaste na Vox. Exatamente. A diretoria do Paysandu pagou um bicho, cerca de 50 mil reais, por essa vitória, para dar um plus para os jogadores, fazer ali um agrado e tudo mais, por conta de tudo como foi, do sufoco e tudo mais. Enfim, mas ela Que não não vai estava pagar previsto, bicho. né? Ela paga bicho por objetivo alcançado. Não sei se vai acontecer outras vezes no quadrangular, enfim, pode, como tem muitos bicolores, né, os caras aparecem em cima da hora, pode ser que aconteça para dar uma engordada, mas a princípio vão manter a meta por objetivo. Então são essas coisas assim que eu não considero um tiro no pé. Acho que a diretoria está fazendo o que ela pode. A diretoria do Paysandu já pagou parte do 13º, gente. Um time que não tem dinheiro. A diretoria do Paysandu paga adiantado os seus salários. Então, ela dá todo o conforto possível para os jogadores, dentro, logicamente, da limitação financeira do clube. Então, assim, acho que está faltando só essa conscientização. Para mim, passa por isso. E eu acho que o Júnior é extremamente competente